e ouvido. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Edson Oliveira. Muito obrigado, ministro. Nós aqui agradecemos a sua colaboração e exatamente essa provocação sobre a questão do monopólio. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Edson Dota, que é o secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Correios, Telégrafos e similares, da FENTECT. Edson, com a palavra. A Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, o convite para que a gente pudesse aqui vir debater o assunto do papel do Correio com a questão das novas tecnologias e, obviamente, levantar as questões que são referentes à própria categoria que a gente representa. Nós somos uma federação com 35 mil bases sindicais, como disse o presidente da ECT, 117 mil trabalhadores, além do processo que está se dando hoje na empresa de terceirizações, nós temos mais uns 40 mil terceirizados aí, que faz parte das atividades indiretas do Correio. E também nós temos, como é uma grande empresa, obviamente nós estamos aí representando quase 500 mil pessoas entre parentes de trabalhadores, de pessoas que tiram seu sustento através da sua mão de obra dentro do Correio. Nesse sentido, eu também gostaria de fazer uma provocação, como disse o ministro aposentado, Edson Vidigal, de que em todo esse debate das novas tecnologias, de como nós devemos gerir as empresas brasileiras, nunca vem em pauta a questão dos funcionários e dos trabalhadores que estão nessa empresa. Porque parece assim um antagonismo, o desenvolvimento da tecnologia dentro da empresa e a perspectiva de obter mais recursos financeiros com as condições de trabalho e salarial desses funcionários. Eu acredito aqui que todos devem ter acompanhado, também o ministro Vidigal levantou, vamos levantar o debate. Todos devem ter acompanhado a última greve dos Correios. E é verdade, todo ano a gente faz greve. Porque todo ano não há interesse por parte da empresa, ECT, da direção da ECT, de discutir as questões salariais e as condições de trabalho de seus funcionários. Nós representamos aqui uma média salarial dos trabalhadores dos Correios que está em torno de R$1.000. São trabalhadores que trabalham de segunda a sábado e ultimamente nós estamos sendo convocados para trabalhar sábado e domingo e feriados. E além disso, a sobrecarga é tamanha que nós estamos a cada momento aumentando a quantidade de trabalhadores com doenças ocupacionais. Eu estou levantando essa questão não é para colocar a questão dos Correios como uma má empresa. Eu estou levantando essa questão porque a administração do Correio ela está preocupada com a inclusão, vocês ouviram aqui, a inclusão da população em problemas referentes às condições básicas da sociedade, como a questão da moradia, como a questão de um cidadão ter uma conta bancária e por isso tem banco postal até na Avenida Paulista. Mas nós estamos aqui levantando essa questão para dizer que as condições de vida do trabalhador do Correio vem piorando na medida em que a empresa avança a sua política de entrar em outros mercados no sentido de aumentar os seus recursos e, ao mesmo tempo, diminuir o gasto com recursos humanos. Eu entrei no Correio em 93, ganhava 5 salários mínimos na época. Hoje o salário meu basicamente não dá 2 salários mínimos. Eu estou explicando isso porque vem piorando a condição de vida do trabalhador. Nessa última campanha salarial, a gente debateu um pouco isso na audiência.
no STF, no TST, desculpa, em que a empresa ainda, além de não querer reajustar os nossos salários, a primeira proposta foi de 3% inferior à inflação, a direção da empresa veio com uma proposta de retirar direitos no nosso plano de saúde. E, obviamente, a gente não tem outra alternativa a não ser a greve. Agora, diante dessas questões, eu queria levantar aqui que a saída não é a privatização dos Correios e nem a quebra do monopólio. Vou discordar que o ministro disse que fez uma provocação, vou discordar. No Brasil, as privatizações só pioraram as condições dos serviços prestados à população e, obviamente, pioraram também as condições salariais dos trabalhadores. Houve um processo de terceirização em massa que levou a uma instabilidade do emprego no país. Haja vista a quantidade de call centers que são para atender essas empresas que não funcionam. Aqui todo mundo já deve ter reclamado de alguma vez das telefonias que se estabeleceram no país. Agora, recentemente, nós vimos a Gol demitir 850 trabalhadores e não acontecer nada. Na época da VASP, se isso tivesse acontecido, fechava um aeroporto. Nós vemos, foi citado aqui o Correio da Argentina. O Correio da Argentina não existe. Nós não podemos nem citar o Correio da Argentina como exemplo aqui, para citar alguma questão referente a Correio. Eles funcionam como se fosse numa lotérica. Essas questões, elas estão em contradição com a questão que está sendo colocada aqui em relação à inclusão da população e a inclusão dos próprios trabalhadores, que numa empresa pública são seus donos junto com a população. E nesse sentido também a gente queria levantar aqui, que até hoje foi levantado aqui que a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional 12.490 veio favorecer. Nós aqui, como representação dos trabalhadores, até hoje nós não concordamos nem com a medida provisória 532, que abre a possibilidade de transformar o Correio em sociedade anônima, para abrir o capital da empresa, que, como disse também o ministro Vidigal, tem muita grana, e por isso todo esse interesse no assunto referente aos Correios, e que, nesse sentido, abre a possibilidade dessa empresa cair nas mãos dos especuladores internacionais para justamente levar essa grana para fora. Por isso que também a gente não é a favor da privatização. Não vamos criar aqui a ilusão de que a privatização dá emprego. A empresa brasileira de Correios, ela está sufocando a sua contratação. Foi colocado aqui pelo presidente da ECT que contrataram 13 mil funcionários. Mas antes da contratação de 13 mil funcionários, novos funcionários, demitiram mais de 10 mil num processo de demissão voluntária. Todo mundo aqui que participou dos processos de privatizações que foram um escândalo no governo FHC, sabe que todo esse processo de demissão voluntária, demissão de trabalhadores mais velhos para diminuir o gasto na folha de pagamento, é justamente para abrir a empresa para o ataque do capital privado. E o capital privado que vem para cá, ele não vem para investir no país. Também todo mundo sabe que o capital privado, ele pega o dinheiro aqui e manda para as contas fora do país. Não tem investimento em obras, não tem investimento no desenvolvimento do país. Nós aqui na América Latina, nós somos, vamos dizer assim, comparado com os nossos países, com os países que são menores, nós temos ainda muito recurso. Mas a gente pode comparar com a Bolívia. A Bolívia, quando privatizaram a água, a população não podia nem tomar água da enxurrada, que era multada. Todo esse processo de privatização que está em torno dos Correios e também em torno do direito da população,
universal de se comunicar e através do Estado, o Estado tem que garantir esse direito, está também o interesse de grandes grupos capitalistas em absorver esse mercado e ganhar os recursos que deveriam ser investidos nos trabalhadores que fazem esse lucro e no nosso país, para remeter todo esse lucro para fora. Não vai ficar nem com o Correio, não vai ficar nem com os trabalhadores dos Correios, não vai ficar nem com a população brasileira e nem com o desenvolvimento do país. É retirar o recurso produzido pelos trabalhadores e mandar para fora. Todo mundo está vendo a crise internacional, a Espanha está falida, a Grécia está falida, e eles estão agora preocupados em retirar das empresas que restaram no Brasil a recuperação das suas economias. Então, nós estamos voltando a esse debate, porque nós, trabalhadores dos Correios, nós vamos nos mobilizar contra qualquer tentativa de quebra do monopólio, contra qualquer tentativa de entregar essa empresa, que é a maior empresa de Correios da América Latina, se não me engano, a segunda maior do mundo, para esses especuladores e parasitas do capital privado. Nós temos que garantir que essa empresa, ela seja uma empresa pública, de qualidade, que ela de fato atenda às necessidades da população que está excluída, porque um outro debate que tem dentro dos Correios, e que foi colocado aqui pelo presidente, que nós discordamos e também gostaríamos de fazer aqui uma provocação, é que as franquias, elas mais ganham do que o Correio recebe em troca. Nós temos aqui denúncias, aqui mesmo em Brasília, de senadores que são donos de franquias aqui, que faturam coisa de 1 bilhão, 100 milhões de reais por ano na sua franquia. Em São Paulo, teve várias operações da Polícia Federal denunciando que os grandes usuários que são dos Correios são desviados para essas franquias para aumentar a lucratividade das franquias. Isso daí não é eu que estou falando aqui, eu sei que tem muita gente aqui me olhando já feio. Não é eu que estou falando, isso aí é público, é notório, tem processo. Nós estamos aqui perto, nós estamos fazendo esse debate aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, aqui perto está tendo uma audiência sobre a questão do Porto Seguro, a Operação Porto Seguro. Então, eu acho interessante aqui a gente discutir o problema do ponto de vista nacionalista, porque aqui eu acho que todo mundo é brasileiro, e do ponto de vista da verdadeira inclusão da população nas questões das novas tecnologias dos Correios e na entrada nos mercados onde o Correio pode sim atuar, mas desde que seja beneficiando os seus trabalhadores. Porque no último período, com o aumento dos contratos, que também não passam pela discussão com os trabalhadores, vem aumentando exponencialmente a quantidade de trabalho para os funcionários dos Correios, vem aumentando a contratação de terceirizados, de mão de obra temporária, que é um recurso que piora a qualidade do serviço, porque o trabalhador carteiro, que vai trabalhar temporariamente no Correio, ele sequer conhece o morador da casa e o morador não conhece ele. E o Correio sequer dá um uniforme para ele. Isso daí vem piorando a qualidade de serviço e são contratos de 3 meses para piorar a qualidade do serviço. Também nós precisamos dizer aqui que o Banco Postal transformou os atendentes comerciais dos Correios em bancários e nem por isso há a redução da jornada de trabalho para os atendentes comerciais de 6 horas, como diz a legislação para os trabalhadores bancários. E os bancos, o Banco do Brasil, eu tive a oportunidade, essa experiência própria, eu fui fazer um depósito no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil falou que até R$3.000 ele não fazia o depósito, que tinha que me dirigir a uma agência dos Correios. Quer dizer, não é para de fato, trazer a inclusão. É para, de fato, esvaziar dos bancos
os clientes que fazem fila, que são pobres, que têm poucos recursos, para encaminhar todos para os Correios, aumentar a sobrecarga do trabalhador dos Correios e nem por isso também resolver o problema dos atendentes comerciais que deveriam reduzir a jornada de trabalho. As tecnologias, elas devem vir no sentido de, ao aumentar a lucratividade, também reduzir a jornada de trabalho dos seus funcionários. Porque o que acontece, eles aproveitam o avanço tecnológico para, na verdade, sobrecarregar o funcionário e também demitir, como aconteceu também em várias empresas que ocorreram o processo de desenvolvimento tecnológico. Também gostaríamos de dizer aqui, que foi falado aqui a relação dos Correios com essa empresa brasileira de logística. Gostaria de dizer também que os trabalhadores dos Correios estão de olho, porque se esse processo caminhar para um processo que nós ganhamos agora no TST, uma ação judicial para que o Correio não faça processo de terceirização nas atividades fins. E nós estamos percebendo que essa associação com essa empresa de logística vai ser justamente para poder trabalhar com os terceirizados, precarizando o serviço e diminuindo as condições de trabalho dessas pessoas que vão ser contratadas através dessa associação. Também queria dizer que nós estamos de olho, nós vamos nos mobilizar. Se o pessoal acha que a greve dos Correios ela causa muito problema, vocês vão ver o que vai causar problema a gente não ter uma empresa pública de Correios no Brasil, onde existe os Correios privados, onde você não pode nem reclamar, como acontece hoje nas empresas de telefone, em todos esses call centers. Então nós vamos continuar fazendo greve para garantir que a empresa seja do povo brasileiro, os trabalhadores continuem prestando serviço, apesar de todo o excesso de trabalho, com qualidade, porque os trabalhadores dos Correios, eles se dedicam a essa tarefa, ganhando R$1.000 por mês, se dedicam a essa tarefa, e ainda com todas as condições de dificuldades que tem no dia a dia. Não há uma precarização para concluir, há uma precarização nas condições de trabalho, com falta de materiais, com falta de equipamentos de segurança. Isso tudo vem no sentido de forçar a privatização dos Correios. Nossa empresa teria condições, hoje, de contratar, dobrar o contingente. Isso daí responderia ao problema de que teria condições de gerar novos empregos. Nós teríamos condições de, hoje, com 117 mil, ir para mais de 200 mil funcionários, porque a demanda exige esse contingente. Então, nesse sentido, o debate sobre o desenvolvimento, o papel e a função dos Correios nesse processo de novas tecnologias teria que passar pela discussão com os trabalhadores, e os trabalhadores deveriam tomar pé e ser o controlador da empresa, porque a eles interessam que a empresa dê lucro e que esse lucro fique aqui no país e resolva o problema de vários trabalhadores que estão hoje com dificuldade com seus salários rebaixados. É isso. Obrigado. Minha consideração. Lhe agradeço também a sua participação, exatamente do ponto de vista democrático, possamos ouvir a opinião também dos representantes dos funcionários. Então, o último expositor, e aí em seguida passamos para os deputados, que é o Gerson Rolim, pela Câmara de Comércio Eletrônico, INET. Também pelo prazo normal de 10 a 15 minutos, né? Já estamos com o tempo mais avançado. Alô. Certamente eu vou ser bastante rápido. Muito obrigado, excelentíssimo senhor deputado Eduardo Azeredo, pelo convite à Câmara.